para esse período. Resolução de problemas. Então, nós vamos partilhar um pouco sobre essa habilidade, uma habilidade tão desejada, conforme nós colocamos aqui no nosso tema. E eu acho que hoje, mais do que nunca, é importante a partilha dos irmãos. E queria que você que já está chegando, dissesse para nós, primeiro, de onde você e depois eu gostaria da partilha, qual foi o maior problema que você já resolveu na sua vida profissional. Vamos nos ajudar aqui, porque a partilha com certeza vai aguçar um pouco mais aquilo que a gente tem para conversar. Elvis, como é que foi o seu dia? Dia de trabalho, dia corrido? Cheio de problema. Para fazer. Boa. Mas muito bom, muito produtivo. Os dias, vamos dizer assim, esse é um dos nossos desafios, né? O desafio do nosso dia a dia. Quero cumprimentar aqui o Tiago, que está chegando, a Maria Célia, que é do Rio de Janeiro, a Yara. Quero cumprimentar aqui a Vladima, que está aqui conosco, a Lourdes, e os irmãos que estão chegando. A Alice também já está aqui conosco, a Luciana, e tantos irmãos que hoje com certeza vão aqui partilhar conosco sobre essa realidade. Quem não tem problema para resolver, né, Elvis? Exatamente. E a diferença é o que a gente faz com ele, né, Lázaro? O problema é uma realidade humana, né? Todo mundo tem. E aí, claro, vai nos seus mais variados níveis. Nível afetivo, espiritual, relacional. Mas a gente pode aqui, de repente, afunilar isso e focar no dia a dia de trabalho. Mas também isso, o que vamos conversar aqui, dá para ir para outras áreas da vida com tranquilidade. Mas, assim, eu vou fazer o que você gosta de fazer. O que é o problema? Vou começar com a pergunta. Muito bem. Elvis, aqui eu queria já começar primeiro desmistificando algumas questões. E a primeira questão que eu gostaria de desmistificar hoje para os irmãos, e a nossa partilha ela pode partir dessa premissa, de que o problema não é um problema. E aqui, Elvis, por quê? Porque, na verdade, eu acho que nós precisamos ampliar o nosso campo de visão profissional e compreendermos que, na verdade, o problema é uma oportunidade que nos é dada para que uma oportunidade que nos é dada para que a gente consiga mostrar as nossas competências, resolutividade, objetividade, didática, para a resolução daquelas situações que vão aparecendo no nosso dia a dia. Mas há algo que é fundamental aqui, Elvis. Eu penso que a maioria dos profissionais, eles confundem duas situações que são muito específicas. Uma delas é um problema, a outra é uma preocupação. Ah, boa. Excelente. Por quê? Porque, Elvis, 80% pelo menos das nossas preocupações, elas não se realizam. Então, olha só a palavra, ela é pré-ocupação. Isso que realmente é uma preocupação, né? Ela é preocupação, ela não é ocupação. Aquela pessoa que vive ocupada é uma coisa, a né, não é uma ocupação, na verdade. Ela está gastando energia, ela está gastando muitas vezes esforço mental com algo que não vai se realizar. Quanto aos problemas, aplicando a metodologia correta, todos têm solução. Então, Exato. Agora, vou te pedir para filosofar, por favor, Elvis. O que é um problema? Gente, eu fui buscar eu gosto muito de etimologia de palavras, né? Então, o problema vem do grego. Na raiz grega, né, problema, é interessante, ele quer dizer... tem várias traduções possíveis, né? Uma delas que eu achei mais interessante, que é assim, um obstáculo diante de mim. Né? O né? O protagonista, proto-evangelho, quer dizer, o primeiro, ou então diante, né? E o blema vem no inglês seria como um bullet, né? Então, nós temos um obstáculo diante da gente. Então, não necessariamente um problema, ele é algo ruim. Você já adiantou muito bem, dizendo que
já marcou aqui a posição. O problema, ele pode ser uma oportunidade de crescimento muito grande. Eu tenho um obstáculo diante de mim. Esse obstáculo, ele pode ser intransponível ou pode ser alguma coisa que eu possa ir escalando para me levar a um outro nível. Depende muito de como eu encaro, de como eu fico diante daquilo que está diante de mim. Então, exige uma mudança de postura, mudança de mentalidade, de abordagem. Tem pessoas que, quando chega um problema, começam a se murmurar, jogar culpa nos outros, como a gente gosta de brincar, né, usando muito Neemias, senta e chora, né? Mas outras, né? Mas outras pessoas veem um problema e parece que aquilo bate nela, reverbera de um jeito que ela cresce. E aí alguns conceitos que estão crescendo muito atualmente, o tal do antifrágil, né? Já ouviu falar essa expressão, Lázaro? Essa ainda não, é nova. Antifrágil é de um filósofo, mas ele também é envolvido com economia, finanças, psicologia, Nassim Taleb. Ele lançou um livro já tem alguns anos chamado Antifrágil. Então, tem 3 tipos de pessoas que ele classificou e a abordagem dela diante das situações. Você tem a pessoa frágil, você tem a pessoa que ela é forte, é rígida, né, vamos dizer assim, e você tem a pessoa antifrágil. E nós podemos oscilar entre uma e outra de vez em quando, e podemos crescer para ser antifrágil. O que é uma pessoa frágil? Imagina, por exemplo, uma taça de vinho, né, uma taça de vidro. Se você der uma pancada, o que acontece com a taça? Quebra. Ela quebra. Então, esse é um objeto frágil. Tem pessoas que são frágeis. Se houve uma palavra mais grossa, um volume mais alto, uma bronca do chefe, né? Um relatório que eu não fiz como eu gostaria, em vez de eu corrigir, eu me fragilizo, eu me quebro, né? Eu me culpo. Tem as pessoas que são rígidas, né? Tem o couro duro, como a gente fala aqui no interior. Isso já é uma outra etapa, né? Que não se deixa abalar fácil, que ela aguenta mais o tranco. Mas ela não muda o seu estado, não sai do seu nível. E tem uma outra etapa, que é o antifrágil. São matérias que, imagine a hidra da mitologia, né? Você corta a cabeça da hidra, nascem 2. Por isso que era difícil matá-la, né? Então, as pessoas antifrágeis são aquelas que sabem que o problema existe, é da natureza humana. Eu sei que quando ele vier, eu posso me quebrar ou posso aprender com ele. Então, o antifrágil é aquele que, quando vem a dificuldade, eu absorvo, assimilo aquela energia, vamos dizer assim, uma energia cinética, né? Vamos usar aqui a física, e saio mais forte. Então, veja, eu posso ser frágil, eu posso ser rígido, mas eu posso ser antifrágil. O problema vem, mas eu faço com que ele me torne melhor. Elvis, olha só isso que você acabou de dizer. Se o problema é um obstáculo que está diante de mim, a primeira coisa que eu penso que nós precisamos fazer é reconhecer o problema. Porque em algumas circunstâncias são problemas que são de ordem gravíssima, vamos dizer assim. E quando, isso, ninguém está diminuindo sua dor, o seu problema, exatamente. Quando surge um fato que é um fato gravíssimo, a maior parte de nós costuma fazer da seguinte forma. São como as tarefas que a gente faz no dia a dia. Ao invés de realizarmos as tarefas mais difíceis primeiro, conforme nós já pontuamos aqui em lives anteriores, nós começamos a procrastinar e vamos fazendo o quê? Vamos deixando... A gente não encara o problema de frente. E aí o que acaba acontecendo? Se você não encara o problema de frente, o que pode acontecer é que ele pode se tornar ainda maior. Vamos aqui pensar em algo muito simples. Vamos supor um problema de ordem estrutural na casa de qualquer um de nós. Vamos supor que apareceu um pequeno vazamento na sua parede. Você pode fazer 2 coisas. Ou você quebra para ver o que está acontecendo, pode ser uma perfuração em um tubo ou algo parecido. Mas, se você começa a procrastinar, aquele pequeno problema que talvez um reparo pequeno resolveria, ele vai se avolumando, vai causando infiltração na parede, você pode perder o revestimento, pode perder a pintura. O problema, se não solucionado quando ele nasce, ele pode se tornar um problema ainda maior.
Então, Elvis, aqui talvez já sejam dicas valiosas. A primeira delas, encarar o problema de fato. A segunda questão, não procrastinar na busca de uma solução, né? Então, eu vejo aqui que essas duas premissas, elas são muito relevantes dentro desse tema que nós estamos abordando. E o legal é que, assim, as nossas lives, elas se coadunam muito, muito harmônica, né? Quem perdeu, por exemplo, a live de gestão do tempo, eu recomendo que você procure, porque tem muito a ver. A gente falou na live de gestão do tempo algo muito semelhante, dizendo assim, que quando nós temos uma tarefa que eu tenho para fazer, que eu tenho um prazo, ela é importante, ela me agrega valor, me faz crescer, eu tenho como fazer com qualidade. Se eu vou postergando, essa tarefa deixa de ser importante e vira urgente. Isso O mesmo. urgente me dá um estresse, me dá um desânimo, e eu não faço mais com o prazer que eu faria agora, né? E tenho risco de fazer de qualquer jeito. Mesma coisa é a lógica para o problema, né? Se eu tenho um pequeno problema e não cuido, esse exemplo da encanação, da infiltração é perfeito. Ele vai aumentando, até que fica muito grande e praticamente, né? Ou às vezes chega de fato a ser insolúvel. É real. Olha, a segunda Ou seja, situação... geralmente o problema ele sempre poderia ser evitado. A lógica é essa, né? O problema, houve uma falha em algum momento para que o problema acontecesse, né? O obstáculo, ele não surge do nada. Muito bem. Então, algumas situações que a gente já partilhou. Para que a gente tenha estrutura mental e uma estrutura mental resolutiva, é importante, então, compreendermos essas duas dimensões. De fato, isso que está acontecendo é um problema ou uma preocupação? Vou repetir aquilo que eu já disse. A preocupação, ela vai consumir a sua energia, ela vai gerar ansiedade, mas você deixa de ser resolutivo. Então, a identificação se é um problema ou uma preocupação é fundamental para que as nossas ações sejam resolutivas e a gente tenha, de fato, a habilidade de resolver problemas. Aí, Elvis, em algumas situações, especialmente no mundo corporativo, não só na nossa vida em geral, mas algumas situações no mundo corporativo, elas vão precisar de um método de resolução. E alguns problemas específicos, olha só, diante de um problema gravíssimo dentro de uma empresa, é preciso algumas situações. Primeira delas, é preciso identificar quem é que vai indicar o caminho, dar as diretrizes de resolução. Então, diante de um problema, tem que definir-se um líder. Então, para o mundo corporativo, primeiro, o líder, quem vai indicar o caminho? A segunda, tem que ter um método de resolução. E o terceiro elemento que é fundamental, aquela pessoa ou as pessoas envolvidas na solução têm que ter o adequado controle emocional para conseguir, de fato, se blindar diante das situações e serem resolutivas com relação à solução das dificuldades aí. Lázaro, você gosta de história? Rapaz, o ser humano foi preparado para isso, né? Pode mandar. Quem tá aí com a gente gosta de história, responde aí, que ao longo dessa live eu trouxe aqui algumas histórias que ajudam a gente a entender essa questão do problema. Posso mandar aqui a primeira? Por favor. Rapaz, eu estou lendo assim um livro que eu estou fascinado, que eu quase acabando, que é desse mentalista aqui chamado Lior Suchar. Ele é israelense e é muito interessante. Ele diz, então, me caguejei agora. Uma das apresentações dele, ele é de Israel, né? É judeu e foi fazer um show em Dubai, né? Assim, show só para nata e tudo mais. Só que na hora que ele começou a se apresentar, ele disse que era de Israel. Na hora que ele faz essa apresentação inicial, 3 pessoas, assim, magnatas de lá, se levantaram com uma cara de raiva e foram embora do show dele. E ele diz assim, eu trabalho com público, então preciso estar totalmente focado e muito positivo, né? Até para fazer o trabalho dele de mentalismo, de adivinhar número, né? A mente da pessoa e tudo mais. Então aquilo poderia me colocar para baixo. Eu tinha um problema antes de mim. Ou eu ficava totalmente para baixo e colocava o meu show a perder, ou eu dava uma virada naquilo e controlava a situação a meu favor. Aqui vai na linha comportamental, mas acho que tem muito a ver com a espinha dorsal da nossa conversa de hoje. E aí,
ele fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou ser grosso com eles e fica um climão aqui no meu show, estrago o show, ou eu caio aqui, sento e choro, ou eu mudo a situação a meu favor. Então, quando os três se levantaram, ele brincou assim no microfone. Poxa, geralmente as pessoas só aplaudem de pé no final do show e não no começo. Só que assim, toda a plateia riu, menos os três. Aí ele Claro. não deu certo. Então ele pensando rápido, o que eu posso fazer agora? Aí ele, bom, então, senhores, antes de vocês irem embora, né, me digam uma coisa, pense no número de 1 a 100, que é o que ele faz no show dele, adivinha o número, né? Antes de você ir embora, pense no número de 1 a 100. Quer dizer, ele não discutiu, não baixou a bola, mas ele tentou puxar de alguma forma a atenção. Disse que o cara estava andando, com essa pergunta ele parou, deu assim um sorriso meio de canto de boca, disse o número, ele adivinhou, os três voltaram, sentaram, participaram do show e disse que no final ainda foram para um bar, jogar sinuca, tomar cerveja e ficaram amigos. Então assim, Esse, são situações como essa, né? ele transformou um problema numa oportunidade. Além de ter, Exatamente. além de ter ganhado toda a plateia e ainda conquistou o interesse dos três. É fantástico, Elvis. É um exemplo assim simples, mas real e que pode ilustrar muito assim como deve ser o nosso pensamento, né, nossa abordagem de quando nos depararmos diante de um problema ou de quando ele nos encontrar, né? Lembrando isso, problema é um obstáculo diante de nós. Obstáculo é feito para escalar, para ser superado. E aí tem uma Eu não sei. outra coisa interessante. Oi. Eu só estou lendo os comentários aqui. O André está Ah, dizendo que aquela eu, alegoria que nós usamos do furo na parede aconteceu na casa dele. Poxa vida. Ele falou que quebrar a parede dá muito trabalho, Elvis. Gente, demais. Então ele experimentou realmente isso aí, É, né? a alegoria deu certo. Muito bem. E aí, você ia contar outra história? Vamos lá. Pois é, aí tem mais uma história aqui que eu achei muito, muito legal. Bom, gente, eu tenho várias, e ao longo da live de hoje eu vou contar aqui algumas. Se vocês gostarem, vai dizendo aí. Já ouviu falar no italiano, talvez você não vai lembrar o primeiro nome dele, chamado Ferruccio, muito famoso, um grande empresário. Não lembro, Elvis. Eu tô jogando uma casca de banana para você, viu? Manda o sobrenome aí, vai. Já, 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 olha. Gente, tinha um italiano chamado Ferruccio, e aí ele cresceu nessa parte de agronegócio, vamos dizer assim, comprou vários tratores e fez algum dinheiro. E aí, ele, como bom italiano e que gosta de motores e máquinas, ele conseguiu juntar o dinheiro e comprar a tão sonhada Ferrari, né? Aí ele comprou uma Ferrari, só que aconteceu, como ele entendia muito de mecânica pelos tratores e tudo mais, ele viu que a Ferrari estava com problema na embreagem. E aí ele ficou levando mais de uma vez para os mecânicos da autorizada lá, né? E ele achou interessante que os mecânicos, quando iam consertar, porque conhecia o Ferruccio, né? Consertavam escondido do dono, o Enzo Ferrari, né? Aí ele estranhou aquilo, por quê? Não, porque ele não admitia que a Ferrari desse problema. É um carro perfeito. Aí ele, não, mas eu entendo de carro e a minha embreagem está com problema. Resumindo a história, ele se encontrou com o próprio Enzo Ferrari. E aí tiveram um bate-boca, porque o Enzo Ferrari não admitia que um carro dele tivesse algum problema, é um carro perfeito. E ele então foi mal atendido, né? Foi esculachado mesmo pelo Enzo Ferrari, esse senhor Ferruccio. Ele não baixou a bola, né? Ele não se fez inferior, e esse Ferruccio acabou ele mesmo criando um carro top de linha, tanto quanto a Ferrari, que funcionasse a embreagem. E aí ele deu para essa marca de carro não o seu nome, mas o seu sobrenome. É o sobrenome dele, Lamborghini. Boa. Boa. Quer dizer, ele criou uma marca a partir de uma não resolutividade, né? Esse, vamos dizer, ele se fez em cima de um problema, tá vendo? E assim, e para o nosso dia a dia, quantos de nós podemos criar um negócio a partir de um problema, de uma dor ou de algo que alguém não resolve e eu digo, eu vou resolver. E você cria um negócio. Na verdade, Alves, quantas empresas surgiram a partir disso?
Porque assim, dentro dessa nossa experiência empresarial, a gente percebe o seguinte: a empresa, na verdade, ela traz a cura para uma dor que é apresentada ou por uma pessoa, ou por um grupo de pessoas. Então, a empresa ela surge com esse objetivo. Ela tem o objetivo de curar uma dor da sociedade. E quando nós, por exemplo, descobrimos um problema, como você acaba de dizer, que ninguém resolveu, a gente às vezes encontra um nicho de mercado e uma oportunidade de crescimento financeiro. Isso é uma realidade. Ô Elvis, eu queria aqui então, como a gente está falando, eu disse algumas coisas, né? 3 aspectos para a resolução. Primeiro é indicar quem é o líder, método adequado e a questão do controle emocional das pessoas envolvidas na resolução do problema. Agora, eu queria entregar para os irmãos um método com 4 perguntas, que se você respondê-las, você vai conseguir, de fato, identificar. Porque assim, ó, quando a gente fala de problema, é preciso chegar à causa raiz. Porque assim, no mundo empresarial, Elvis, o profissional de habilidade não é aquele que faz uma gambiarra, mas é aquele que... Pois é. É aquele que soluciona de forma definitiva. Então, um profissional, de fato, quando ele apresenta uma solução de um problema, ele está apresentando porque ele resolve a causa raiz. Algumas empresas, uma empresa especificamente, que eu tive a oportunidade de trabalhar, ela, em qualquer situação, nós tínhamos um método onde nós encontrávamos a causa raiz. Por quê, Elvis? Boa. Porque a intenção da empresa era que aquela situação nunca mais acontecesse. Então, eu queria apresentar para os irmãos aqui 4 perguntas, que é um método de solução que nós queremos entregar. Vamos lá, que isso vale ouro. A primeira pergunta: qual é o problema? Então, respondendo a essa pergunta, você já começa a direcionar. Por quê? Porque algumas vezes, Elvis, são tantos que a gente não consegue identificar. Então, a primeira pergunta que você precisa responder: qual é o problema? Escreva isso. Uma vez que você identificou, fica mais fácil propor a solução. A segunda pergunta-chave: quais são as causas do problema? Ao responder essa pergunta, é importante, inclusive, que você faça uma consulta com pessoas que são especialistas naquela área. Vamos pensar aqui, como nós fizemos aquela partilha do problema estrutural, você pode, por exemplo, consultar um engenheiro. Você pode consultar um especialista naquela área para quê? Para propor, fazer a proposição de algumas soluções. A terceira pergunta que vale ouro. De todas as soluções que foram elencadas, então olha só, qual o problema, quais as causas do problema. Agora, identificando as causas, a próxima pergunta será: quais as possíveis soluções? Boa. Certo? E finalmente, identificado as possíveis, a última pergunta é: qual a melhor solução? Boa. Então, assim, um método simples que vai ajudar os irmãos a, de fato, a terem essa habilidade na resolução de problemas. Então, para quem não anotou, eu vou repetir. Qual o problema? Quais as causas do problema? Quais as possíveis soluções? E qual a melhor solução? Está entregue aí, Elvis, um método que pode, com certeza, colaborar com os irmãos aí. Gente, comenta aí o que você está achando dessa live, dessas dicas, desses 4 passos que o Lázaro está dando. Se o tema é relevante, se está ajudando você, e também traz aqui a sua pergunta. Lázaro, isso é fundamental, porque tem um livro que é interessante, que ele fala assim: comece pelo porquê, né? Quando você começa perguntando qual é o problema, né, vai na raiz, você começa aí a ver as ações. O problema é que muitas vezes, no dia a dia das empresas, a gente mira no lugar errado. Ou assume um problema que não é problema, e aí gera questão de relacionamento e comunicação institucional mal feita,
e o real problema acaba não sendo resolvido. Então, quando você busca realmente qual é o problema, você identificou. Isso é um problema ou é um não problema? É coisa da minha cabeça, né? E aí você cria as soluções. E geralmente, você, com criatividade, com boa vontade, você pode ter soluções muito simples e nem sempre caras, né? Pessoal que no nível corporativo, a gente pensa, para solucionar um problema eu tenho que investir muito, gastar demais. Nem sempre. Às vezes você tem que comprar mesmo um sistema, mudar muita coisa de estrutura, mas outras são só ajustes finos de processos que saem bem baratos ou às vezes sem custo, mas é mais uma mudança de mentalidade e de abordagem. Quer ver um exemplo, uma historinha? Vamos lá. Mais uma história. Opa, tem um comentário aqui, ó, do Juan. Você quer ler? Pode ler, por favor. Eu estou escrevendo aqui. Ah, sim. O Juan está aqui, ó. Muito bom, sempre relevante, até para uma decisão que preciso tomar. Apesar de não ser um problemão, mas preciso decidir entre boas opções. Nesse caso, decidir 3 opções de trabalho. Oh, isso é um problema maravilhoso, meu irmão. É, Né, Lázaro? esse é um bom problema. Mas é claro que ele nos deixa num dilema, né? Qual é o melhor entre o melhor, qual vai ter a melhor qualidade de vida, equacionar dinheiro, rendimento com saúde, família. Não deixa de ser um dilema, ninguém está diminuindo sua dor, porque a gente pode pensar assim, problema tem quem está sem, né? Mas numa situação dessa também não deixa de ser um dilema a ser enfrentado. Qual a melhor decisão? Porque às vezes uma decisão, uma oferta mais tentadora, ela também pode roubar a minha espiritualidade, né? Então, realmente coloque em oração. Seria talvez o quinto ponto, né, Lázaro? Nessa abordagem comportamental. Elvis, aqui eu penso o seguinte. Nós, enquanto profissionais, gestores, o que a gente tem que pensar? Você tem um problema? Nós precisamos ser maiores do que o problema. Então, olha que frase, Elvis. Eu, enquanto Perfeito. gestor, líder, enquanto empresário, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ser maior do que o problema. A partir desse pressuposto, é fundamental a compreensão que eu, enquanto gestor, enquanto colaborador, enquanto empresário, enquanto profissional, eu preciso me tornar consultor de mim mesmo. Opa, Boa adorei essa, essa né? expressão. Boa, né? Muito bom. Então, na medida em que eu vou adquirindo essas habilidades, é assim, Elvis, erros podem acontecer em qualquer procedimento. Exato, exato. Quando a gente identifica o erro e consegue consertar o procedimento, a gente evita problemas, né? Então, o que é preciso? Eu preciso, então, me tornar um consultor, porque às vezes o que acaba acontecendo dentro das empresas? Os processos vão acontecendo e às vezes a gente entra naquele círculo que a gente chama de círculo vicioso. O que é preciso fazer e por que consultoria ganha dinheiro? Porque às vezes você chama alguém de fora, ele olha para aquele círculo vicioso com o olhar que não está viciado. E aí, com uma sugestão que é muito simples, é possível então se tornar o círculo vicioso naquilo que a gente chama de círculo virtuoso. Mas às vezes é só um ajuste fino que é realizado, né? Então, uma vez que você usou esse método das 4 perguntas, a gente já passa então para a próxima fase, que é a fase de tomada de decisão, ou os passos que você vai dar para, de fato, trazer a solução para o problema. Então, identificou, por exemplo, qual é o problema, identificou quais são as causas, quais são as possíveis soluções, identificou a melhor solução. Agora nós vamos então para o próximo passo. O primeiro passo é, se você identificou a solução, quando você vai executar? Então, a primeira coisa, quando? A segunda, onde? A outra, quem vai ser envolvido para a solução? Finalmente, o como a solução do problema será realizada. E a gente pode acrescentar mais um item. Quanto vai custar para resolver de forma definitiva o problema? Rapaz, você tá chique demais. É o 5W2H. É isso aí. Fez um plano de ação. Então, todo problema, identificada a solução,
tem que ter um plano de ação para trazer a solução mais oportuna. E talvez, inclusive, a gente tem que pensar isso, a solução que seja mais econômica para a empresa. Acabou. Uhum. Acabou. Você me lembrou aqui duas historinhas muito rápidas. Gente, veja que o Lázaro já lhe deu aqui duas ferramentas muito fantásticas, tá? Essa do quando, quem, onde, quanto vai custar. Resumindo, chama de 5W2H, mas para não complicar, né? Você depois procura uma ferramenta fantástica para você entender e resolver o problema. E que muitas vezes parte desse olhar fino mesmo de quem está de fora, né? Às vezes soluções mais baratas e rápidas. Eu me lembro, por exemplo, de uma, não sei se é lendário, se aconteceu real, a famosa caneta espacial da NASA. Quando eles vão colocar o homem na Lua, e aí tinha um problema diante deles, né? Faz aquele brainstorming, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos sentar e temos um problema. Como na gravidade, né, gravidade zero, nós vamos escrever, né? Se a caneta vai estar de cabeça para baixo, assim, de lado, uma caneta que não estoura a tinta, e aí gastaram meses planejando, as melhores cabeças da NASA gastaram milhões, até que fizeram uma caneta espacial que escrevia na gravidade zero, de cabeça para baixo, não estourava tinta, de todo jeito. E aí, na mesma corrida espacial, o grande adversário americano era a Rússia. A Rússia não tinha todo o capital americano, mas também queria botar, né, aquelas missões Sputnik e tudo mais, o homem para o espaço. Qual foi a solução da Rússia? Eles disseram, bom, como a gente não tinha o dinheiro americano, a gente mandou um lápis mesmo. Resolveu da mesma forma, com o menor custo possível. É isso aí. E tem aquela também que eu não sei se é lenda, mas aquela situação do aumento do orifício por onde sai o creme dental. Essa você já deve ter ouvido também, né? Não conheço não, essa não conheço. Pois é. Eu não sei qual das empresas que fabricam, né, o creme dental, eles perceberam uma queda na demanda, porque o orifício era muito estreito, então saía pouco o creme dental, né? Chamaram os engenheiros para verificar comercialmente como poderiam, qual a ação que eles poderiam fazer para aumentar as vendas e tudo mais. E quem trouxe a solução foi uma colaboradora muito simples. E, inclusive, conta a lenda que ela ainda recebe royalties pela ideia dela. Qual foi a ideia? Olha só. Aumentar o orifício. E você percebe que, de fato, hoje, por exemplo, o creme dental ele tem um orifício maior, sai uma quantidade maior. O creme dental acaba antes e você tem a necessidade de comprar mais. Então, uma solução simples, que muitas vezes você chama engenheiros e tudo mais para resolver e a solução está dentro da empresa. Eu vou ter que pegar o seu gancho, porque essa história aqui é também de creme dental. Tenho que contar essa, gente, é rapidinho, viu? Posso contar aqui no instante. Mas essa história é real, né? Aconteceu aqui no Brasil. Então, tinha uma fábrica, né? Uma dessas filiais dessas grandes empresas de creme dental no interior de São Paulo. E ele estava com um problema. Isso aí é o que? Anos 80, 90, né? Estava com um problema de que algumas caixas iam para o mercado vazias, porque o maquinário não detectava que não tinha lá o tubo de pasta. Então, começaram a fazer também aqueles engenheiros planejando como evitar que a nossa linha de produção evite de mandar para o mercado uma caixa vazia. E aí os engenheiros gastaram milhões de reais também para desenvolver uma máquina que tem lá, passa na esteira, quando ela, pelo peso, né, ali, micro mesmo, né, ela sente que tem um peso menor do que o que deveria ser aferido, para toda a produção, vem um braço mecânico, tira a caixa vazia, sai e a esteira volta. Para de novo e assim vai. E aí, botaram para funcionar, passou aquele balanço trimestral, e daí 6 meses já de funcionamento, reuniu os executivos, engenheiros, e vamos lá para o chão de fábrica, ver como está essa produção, porque depois não teve nenhuma reclamação. Essa máquina, ninguém reclamou mais. Então, ok, sucesso. Quando o dono da empresa desce com os engenheiros e os executivos, eles veem que a máquina está desligada. Aí chamou lá o chefe lá dos operários, né? O que foi que houve? Doutor, isso aí não durou uma semana, a gente desligou essa máquina. Por quê? Porque
Toda vez que vinha uma caixa vazia, parava a produção, tirava a caixa, parava de novo, ela parava muito. E a produção ficou muito lenta, atrasou muita gente. Mas ninguém me avisou, está há 6 meses desligado e não tive reclamação. O que que vocês fizeram? Ah, doutor, aqui cada um de nós aqui, os peão, a gente se juntou, compramos um ventilador bem potente, colocamos na frente da esteira. Na hora que passou uma caixa vazia, ele, ele sopra a caixa fora e vamos que vamos. E nada de braço mecânico. E quanto foi o ventilador? R$ 80 na época. E ainda fizeram uma vaquinha aí. Fizeram a vaquinha. Já pensou? Ou seja, resolveram um problema, não levaram para a chefia, não choraram, não reclamaram, resolveram entre si e solucionaram. E ainda com custo baixo, né, Elvis? Custo baixo. Essa é de chorar, cara. Tem alguém falando aqui. É real, viu? Ó, o André Paulo tá falando que o Elvis é um verdadeiro contador de história. E que num velório não vai faltar assunto, Elvis. Elvis, agora o seguinte. Eu tenho para mim que no nosso dia a dia são inúmeras as decisões, inúmeros os problemas que nós vamos resolvendo durante o dia. E, na verdade, Elvis, eu penso o seguinte. As empresas que nos contratam o fazem porque nós somos solucionadores de problemas. Então, aqui a gente fala resolvedor, bem no cearenseis. Lembra daquilo que eu disse no início, né? A gente precisa, então, tirar um pouco o conceito de que o problema é um problema. Vamos enxergá-lo como sendo uma oportunidade. E eu tenho, sinceramente, essa visão, Elvis, que quanto maior o problema que eu resolvo para a empresa, maior será a remuneração que eu recebo para isso. Você aumenta seu passe, né? Acabou. Então, não sei se você concorda com essa minha visão, mas é essa a realidade. Então, a empresa tem um problema que ela precisa solucionar. E quanto maior forem os problemas que você soluciona, com certeza maior vai ser a remuneração que você recebe por isso. Não, concordo plenamente. A gente tem conversado muito nessas lives e uma coisa que é recorrente, quando a gente fala das empresas, a gente fala assim, qual dor o seu negócio sara, né? Qual dor o seu negócio resolve? Mas sempre falamos no negócio. Só que o negócio ele vai sarar a dor se quem está, o profissional, aí vai a pessoa física, né? Eu, você, se nós também curarmos a dor no nosso negócio. Se eu não curo dor na empresa onde eu estou não sou tão valorizado lá, não estou mostrando tanto aqui que eu vim e posso, inclusive, estar com os meus dias contados. Então, cabe todo dia a gente se perguntar, que dor eu estou curando hoje, né? Que dor eu estou resolvendo? Que problema eu estou ajudando a resolver? Ou eu estou pegando os problemas, estou fugindo deles, estou empurrando com a barriga, jogando para o tapete, jogando para o colega e levando o mérito. Eu lembro que há muitos anos, ó, gente, isso não acontece com um carismático não, viu, gente? Só em Marte, em Júpiter. Né, Lázaro? Com certeza. O carismático não faz isso. Mas eu lembro que há muitos anos, eu trabalhava no setor privado ainda, e aí teve um contador recém-formado que fez todo o balanço, assim, praticamente sozinho, um relatório que tinha que ser entregue para a diretoria, para a alta gestão. E o contador-chefe, no dia da reunião, em vez de levá-lo ou colocar lá nos slides, né, a fonte, levou como se fosse ele que fez. Levou todo o mérito. Meu Deus. Só que o diretor, pense no líder, sabe, até hoje somos amigos, graças a Deus. Ele conhece cada um. Aí começou a perguntar coisa pro contador-chefe que ele não soube responder. Aí, olha, não foi você que fez isso. Não tinha sido Quem ele. foi que fez? Foi o fulano. Aí chama o fulano. Ele foi, apresentou, ficou bem com todo mundo, ainda se promoveu e ganhou um posto maior lá na empresa. Então é isso. Mas olha que situação que está acontecendo. Agora você imagina você levar crédito por um trabalho que você não desenvolveu. Isso é terrível. Agora, Elvis, no mercado hoje, a habilidade de resolver problemas, ela é bem considerada? Isso é uma habilidade necessária para o profissional desse século? Totalmente. Inclusive, é o que chama das habilidades para o século XXI. O século XXI ele bota 16 habilidades e uma delas é resolver problemas complexos.
vai desde a parte de comunicação, competências socioemocionais, tá? E tem tema para a gente falar aqui, Lázaro, ó, dá para fazer uma live cada De habilidade, cada habilidade, com certeza. cada habilidade. Então, E uma delas, né, dessas imagina isso. 16, é resolver um problema complexo. Agora, quando a gente fala de problema complexo dentro de uma organização, Elvis, nós estamos falando assim, de que tipo, de que monta, por exemplo? A sociedade ela é complexa, né? Então, por si só, os problemas já são. Não tem nenhuma solução fácil. Se você resolve um problema econômico, você pode gerar um social. Estamos vendo agora isso, né? Os dilemas, né? Você resolve um social e gera um tecnológico, enfim. Então, não tem problema simples. Eles são complexos porque está tudo interligado. Então, quando eu penso numa solução, ou podemos falar numa inovação, ela tem que ter um impacto. Tem que ser de baixo custo, tem que ter um impacto que resolva a minha dor, tem que ter uma transformação na sociedade, tem que integrar, tem que comunicar. Por isso que ele é complexo. Não quer dizer que ele é muito difícil. Ele é complexo porque ele está interligado com muitas outras coisas. Ou seja, foi-se o tempo de que o financeiro não se comunicava com o marketing, que brigava com o setor de compras, tinha essa briga, né? A compras e o marketing, a compra quer economizar e o marketing quer gastar, né? O financeiro. Então, assim, foi-se o tempo, cada um fica lá encastelado. Todo mundo é uma rede e por isso que nós somos uma sociedade complexa. Elvis, desses aspectos que você abordou, eu acho que um é fundamental para o tema que nós estamos tratando. Você disse algo a respeito de inovação. Sim. Dentro do processo de resolução do problema, a gente chama aí de uma forma muito simples de pensar fora da caixa. Perfeito. E eu queria conversar um pouco a esse respeito, Elvis, do pensar fora da caixa. Por quê? Há uma tendência, por exemplo, para a mente humana, que a mente humana é algo, uma ferramenta maravilhosa criada por Deus, né? Porque uma máquina com essa dinâmica toda, ela tem algumas vertentes. A primeira dela é a alta produtividade e a economia. Então, a mente humana sempre vai ter essa vertente da economia de energia, né? E da alta performance, vamos dizer assim. A partir disso, Elvis, o que acaba acontecendo é que nós acabamos sempre voltando para as mesmas propostas de solução. Por quê? Porque está dentro da zona de conforto. Exatamente. E como é difícil sair dessa tal de zona de conforto, viu? Como é difícil. E aí a gente, por exemplo, na solução de uns problemas, a gente pode dizer assim, isso sempre foi realizado assim. Você já ouviu isso aí no mundo corporativo? Mas eu fico assim, ó. É o que mais me dói. Agora mesmo, nesse tempo que eu estou de nova gestão, a gente vai conhecer a equipe, né, fazer aquele panorama, começa a propor mudanças e fala, mas nunca fizeram isso. Eu não sei se o sistema vai dar conta. Não, eu fiz assim porque sempre fizeram desse jeito. Aí a gente bate logo assim, quase que bate a mão na mesa, né? Mas marca a posição. Gente, agora é novo tempo, nova gestão, vamos tentar esse caminho diferente. Mas o que eu mais escuto é isso. Sempre foi feito assim, para ficar na mesma, ou o medo do novo. Mas nunca fizeram isso. Então, isso é um complicador, porque quando você volta sempre para essa zona de conforto do sempre foi feito assim, não há possibilidade do pensar fora da caixa. Né? E quando a gente pensa fora da caixa, Elvis, os exemplos que você citou foram fantásticos. Por quê? Porque às vezes a solução do problema ela é muito mais simples do que se imagina. Eu não preciso criar uma tinta espacial, uso lápis. Né? Eu não preciso criar uma ferramenta que pesa, vai lá um braço. Não, põe um ventilador. Então. Lembrei de uma, muito simples. Manda lá, vamos lá. Desculpa, bem rapidinho. Essa foi real. Eu lembro que eu estava saí da licença do mestrado, voltando para a Secretaria da Educação, e aí eu já peguei logo um ano de Bienal do Livro aqui no Ceará. Então, assim, toda a educação estava lá voltada, ia lançar um monte de livros, né, de um concurso que a gente fez entre os professores do Estado. Eu sei que era cerca de 14 livros. Desses livros, 3 ou 4, se eu não me engano, vieram com erro da gráfica, de colocar a página errada, sabe? E aí, assim, já era na antivéspera, e o pessoal se reuniu preocupado, e agora? Não dá tempo de imprimir de novo, de reclamar com a gráfica, de refazer.
já tinha que estar lá no stand, era um problema, né? E todo mundo deu uma dimensão para o problema muito maior do que o que ele parecia ser. Claro, era uma coisa chata, um constrangimento, né? Você fazer um livro sem esse cuidado, sem essa atenção. E aí todo mundo manda para a gráfica de volta e bota pressão para eles imprimirem tudo de novo. Aí eu dei aquela distância, né? De olhar o todo e falei, gente, quantos livros foram? Foram tais. Onde é o erro? É o livro todo? Não, uma página que trocaram. Não é muito mais barato e rápido. E aqui na nossa gráfica, aqui embaixo, né, um gráficazinha rápida, imprime os marcadores de página. Você bota um QR Code bonitinho, com a divulgação do site, e atrás você bota assim, errata. Explica e põe dentro de cada livro. Acharam ótimo, num instante alguém fez a arte, botou um QR Code, imprimimos, passamos aí uma parte do dia colocando dentro de cada livro. O pessoal gostou, porque quem gosta de marca-página, né? Para fazer suas anotações lá, marcar a linha, ganhou. Ainda veio um QR Codezinho que a gente botou lá para poder levar para um site promocional. Quer dizer, ainda pôde guardar para ter uma experiência com o QR Code. E no verso tinha lá, errata, corrigindo o problema do livro. Em vez de imprimir outro, só explicou aqui. A pessoa só fazia mudar a ordem da página na hora da leitura. Resolvido. Muito simples. Eu acho que é essa a dimensão. Ô Elvis, olha só. Você fez inclusive um gesto com as mãos. É o olhar de fora. Porque muitas vezes quando você está envolvido, e aí esse envolvimento, ele muitas vezes, gente, aqui é algo fantástico. Às vezes, dentro da nossa organização, a gente está tão no operacional que a gente não sai para fora para ter uma visão mais abrangente. E aí, às vezes, ao estar nesse processo operacional, que é exigente e que tem demanda e que tem prazo, a gente acaba apagando fogo e não propõe soluções que vão na causa raiz, que de fato resolvam para nunca mais acontecer. Né? Imagina, numa das empresas que eu trabalhei, aconteceu o seguinte, um operador, Elvis, ele se acidentou. Né? Foi um acidente, inclusive, grave, ele acabou se machucando, porque quando ele saiu da cabine de uma máquina, ele fazia um gesto comum. Ele tentava se apoiar numa alça que tinha ao lado da cabine. Só que naquela vez, ele, quando estacionou a máquina, ele parou ela numa posição onde a lança da máquina estava diferente, não era da posição comum. Quando ele levou a mão, não pegou nada, caiu, quebrou, né? Mas se machucou. Então a gente começou a aplicar o nosso processo de resolução. Então, havia uma comunicação específica, a gente primeiro prestou atendimento médico, que era necessário, e trouxemos o rapaz para a sede, para quê? Para identificar a causa raiz. E aí fizemos uma reunião com ele, né? E fizemos 5 perguntas. Cada resposta, e aí você deve fazer o quê? Você pergunta 5 porquês. O operador, eu confesso para você que naquela entrevista ele estava nervoso, porque havia um erro humano também, né? Então a gente foi fazendo as perguntas, por quê? Por quê? Por quê? Quando você fala o 4º ou o 5º porquê, você chegou na causa raiz. Né? O que aconteceu? Eu caí da máquina. Por quê? E aí a gente foi levando a conversa até que achamos a causa raiz. Solução. Havia uma falha na fabricação. E por causa dessa falha, todos os equipamentos foram reconfigurados. Então, chegando na causa raiz, Elvis, o problema nunca mais vai acontecer. Então, é essa visão que a gente precisa ter dentro dos nossos negócios. Isso é fantástico. Perfeito, perfeito. E por que você chegou na causa raiz? Porque você foi perguntando por quê. É uma coisa que a gente, depois que fica adulto, parece que esquece. Que a criança tem tanto e a gente esquece, né? E o porquê, ele nos devolve. Eu digo devolve porque a gente nasce com e parece que vai perdendo, né? Nos devolve a criatividade e nos entrega uma inovação. As soluções, as resoluções de problema, em geral, quase sempre, são frutos de porquê. Então, por isso que, por exemplo, quando uma empresa tem uma dor, sei lá, tem aquela reunião de conselho ou de equipe, e você apresenta, gente,
eu tenho um problema, nossas vendas caíram, ou então não está tendo clique lá para o cliente comprar o nosso produto, ou o nosso marketing não está alcançando o nosso público-alvo. São problemas que são jogados nas reuniões, né? E aí, para resolver o problema, nós temos que fazer uma dessas coisas que você falou, perguntar o porquê. O tal do brainstorming nas reuniões. O problema é que a gente, quando vai pensar em soluções, a gente começa a se julgar como a criança que ela se permite, a gente não se permite mais. Eu não vou dar essa solução porque vão achar que é muito besta. Pode ser que a minha solução boba se junte com outra solução e crie uma grande solução, sabe? As grandes soluções são frutos de soluções medianas, né? Ou até respostas ruins. Você vai eliminando o que é ruim, mas deixa o pessoal falar. O problema é que quando um dá a solução, vem o outro e fala, mas isso aí não vai dar certo. E acham que está fazendo brainstorming. Não é isso. Tanto que tem aquela solução lá do duplo diamante, você ouviu falar? Do design thinking, né? O que você fala? Duplo diamante. Você diverge, quer dizer, apresenta soluções as mais absurdas que possam parecer, joga ideia, vai divergindo. Diverge e conversa. E depois você vai filtrando ali o que é parecido e vai depois convergindo para chegar à solução. Depois diverge de novo e converge de novo. É o tal do duplo diamante. O problema é que na primeira solução, alguém já está pensando na sua resposta ou como vai rebater aquilo. Isso aí não vai dar certo. E aí você barra os outros de também darem suas opiniões. E aí todo mundo fica calado e julgando a si mesmo. Não vou dizer porque vão achar muito besta. E pode ser que a minha ideia, junto com a sua, fizesse a solução. Tem algo também que eu aprendi, Elvis, dentro desse contexto que você está apresentando, que é o seguinte. Algumas vezes, dentro das empresas, a solução para determinado problema, ela é, como é que eu posso usar a expressão? Ela é interdepartamental. Ela precisa de vários departamentos. E aí o que acaba acontecendo é que, por exemplo, se eu sou de um determinado departamento e aquele problema ele pode ter sido causado, ou mesmo assim, há uma indicação de uma sugestão que passa pelo meu departamento, eu entro num processo mental de defensiva. Exatamente. Ao entrar no processo mental de defensiva, o que acaba acontecendo? Eu quero defender o meu ponto de vista. Eu quero justificar as minhas ações. Eu quero mostrar que eu sou um bom profissional e que eu tomei todas as precauções. No entanto, minha gente, existe falha humana no processo. Quando eu entro nesse processo de autodefesa, eu deixo de escutar o outro. E nesse momento, eu não faço uma reanálise do processo. Vou te dar um exemplo simples. Você, por exemplo, é alguém que trabalha com design de sites. Né? Você é alguém que produz sites. Tem um processo que se faz no design que é o seguinte. Você pega pessoas que têm muita habilidade já com internet e tudo mais, mas você pega pessoas com pouca habilidade, senhoras, pessoas que não têm habilidade. E dizem para elas fazerem um determinado processo. Por quê? Porque às vezes quem está criando, ele imagina que o usuário vai realizar determinada tarefa. Por exemplo, ele vai clicar aqui. Só que o cara senta na frente do computador e ele não clica naquele lugar. Então, quando se faz... Pois é, quando se faz esse processo de laboratório, é possível entender qual será o comportamento do usuário. No entanto, algumas vezes, quando você faz isso e coloca o cara que fez a programação para ver a senhoria não fazer o que ele imaginou, o cara acaba se ressentindo. E aí ele não se abre para novas possibilidades. Então, tem um problema, saia da autodefesa. Ouça mais. Por quê? Porque, de fato, pode haver aí uma falha de procedimento, algo que você não, na equação, que você não imaginou. Quando você escuta, porque assim, ó, que acaba... De repente vai levar outro patamar a uma solução nova, né? Com certeza. Se você escuta. Com certeza. E ouvir pessoas, é aquilo. Você está habituado a tomar algumas atitudes, né? Você faz aquele gesto sempre. Aí entra uma outra pessoa, você fala assim, mas esse gesto que você fez está errado.
Não é o gesto dela que está errado, é a forma que eu interpreto que está errada. Então, Elvis, isso é fundamental. O saber ouvir vai nos ajudar, com certeza, a tomar as melhores soluções. Lázaro, eu me lembrei de outra história. Dá tempo? Muito rápido. Dá tempo. Gente, sobre saber ouvir. Você já ouviu o seu colega de trabalho, né, cliente interno ou cliente externo? Esse caso também é real. E eu sempre que eu dou palestra, eu gosto de usar, sempre que ela cabe, que é o carro da GE, né? Isso aí, anos 90. Você tinha um Pontiac 94, eu acho. E acontece que um cliente comprou um Pontiac desse e mandou um e-mail para a empresa. E o e-mail, assim, super curioso, que ninguém deu bola, ninguém escutou o problema do cliente. Ele dizia assim, comprei um carro, Pontiac modelo 94 a 93, algo assim. E estou muito feliz, só que lá em casa nós temos um hábito com a minha família de toda noite, após o jantar, tomar sorvete. Então eu vou comprar um sorvete no mercado próximo da minha casa. Quando eu compro qualquer sabor de sorvete, volto para casa, ok. Mas toda vez que eu compro sorvete de baunilha, o carro não pega. O que tem a ver, né? E os engenheiros, né, começou a ver aquele e-mail, né, mostrou para um, mostrou para outro, fizeram troça do cliente, né, aquela piada interna, eu, sorvete de baunilha, o carro não pega, que bobeira. 2 minutos, Ninguém Elvis. deu, até que o dono, até que o engenheiro-chefe ouviu aquele problema. Não, eu vou ver o que é isso. Foi para a casa do cliente e ficou acompanhando ele 1, 2 semanas. Foi para o mercado, depois de jantar, sorvete de chocolate, o carro pegou. No outro dia, morango, o carro pegou. Terceiro dia, baunilha, o carro não pegou. Toda vez que era sorvete de baunilha, o carro não pegava. Ele ficou curioso, voltou, estudou e descobriu uma coisa. Quando o carro ia comprar qualquer sabor, que já era mais próximo, o carro ele não esfriava, ainda estava quente, podia já ser ligado logo. Quando ele pegava o de baunilha, era mais longe, demorava mais o preparo, o carro esfriava e demorava a pegar. O problema não era o sorvete, mas era o tempo. O tempo. Só que esse problema que alguém escutou adequadamente fez a GE fazer um recal, né, e reformular todo o seu problema que estava lá na defeito de fabricação. Olha só que curioso. Saber ouvir vai Saber com ouvir. certeza dar habilidade para nós e solucionar problemas. Elvis, temos 48 segundos. É só para despedir. Rapaz, que beleza, que live gostosa, que partilha boa. Eu acho Foi que demais. esse conteúdo que nós entregamos hoje com certeza vai ajudar os irmãos. Vamos disponibilizar algum material lá no Telegram, né, Elvis? Tem umas imagens, vou botar lá no Telegram. Ótimo, minha gente. Obrigado pela noite, obrigado, Elvis. Até a próxima, se Deus quiser. Um Valeu. abraço.